Direto da redação. Professores da Universidade Estadual do Norte do Estado do Rio de Janeiro, a UENF, os docentes, eles estão num movimento para tentar ali obter o andamento do plano de cargos da categoria. Esse plano de cargos, a informação que eu tenho, pelo menos é a última, vou tentar confirmar isso daqui agora, é de que ele está arquivado. Não sei se é arquivado ou se ele está à espera de tramitação, de andamento na reitoria da própria universidade. Então a própria reitoria estaria retardando esse processo no plano de cargos de carreiras. Mas esses professores, eles estão nesse movimento, eles estão tentando evitar, pelo que vejo aqui, até um movimento grevista, mas já fizeram uma paralisação de 24 horas, como se fosse um alerta, mas estão assim, se esbarrando na insensibilidade da própria direção da faculdade, na reitoria da faculdade, entre reitores, e também no âmbito do governo do estado. Mas eu estou ao vivo agora aqui, virtualmente, no Estúdio Viu Digital, com o professor Marcos Pedrovskis, que é diretor da UENF e que vai nos trazer as informações mais concretas sobre esse movimento. Professor Marcos Pedrovskis, bom dia, prazer tê-lo aqui. Tem que ativar o som, professor. Aonde? Agora sim, ativado o som. Bom dia, Roberto, é um prazer estar contigo novamente. Faz tempo que a gente não conversa aqui no programa. Olha só, nós temos uma situação, sem me alongar demais, o plano de cargos de investimento da UENF é de 2006, ok? De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive na estrutura de carreira do funcionalismo em geral, ok? Então, nosso plano está um plano defasado. Além disso, nós passamos uns 3 bons anos no Conselho Universitário discutindo essa nova formulação do plano de carreiras, que aqui na UENF, Roberto, nós temos uma característica que é diferente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, porque aqui o plano de cargos de investimento não é apenas dos professores ou dos servidores não docentes, é um plano único, ok? Então, isso leva sempre mais tempo para discutir. Chegar a um acordo, que são carreiras muito distintas, né? Aí nós mandamos para o governo do estado em maio de 2021, ok? Então, está tramitando lá no governo do estado há 4 anos, mais de 4 anos. E nós temos tido uma série de dificuldades, apesar de outras carreiras terem recebido seus planos de incrementos salariais, a UENF não teve isso ao longo desse tempo. E nós temos tido uma dificuldade que você sabe, com o governo do estado tendo aderido ao regime de recuperação fiscal, qualquer novidade salarial, quem acaba sendo mais punido por esse regime são os servidores, nós temos esbarrado em 2 dificuldades. Uma é a pouca urgência dentro do governo do estado, do governo Castro, e a barreira que a gente tem nas negociações com a chamada Comissão do Regime de Recuperação Fiscal. Por último, como você já adiantou, nós temos tido uma dificuldade que é a postura da reitoria da UENF em como conduzir as negociações, porque ela não consegue negociar direto com o governador e fica tentando negociar com a Comissão do Regime de Recuperação Fiscal, que é contra completamente qualquer modificação em termos de benefícios para os servidores. Então, só para dizer que, fora as questões de estrutura de carreira, nós temos uma situação que hoje as perdas salariais nossas, apenas nos últimos 10 anos, excedem a 50%. Então, hoje, meu salário está corroído pelo processo inflacionário mais de 50%. E nós temos uma série de colegas que chegam já sem uma série de direitos que foram removidos pelas diferentes reformas de carreira. Por exemplo, não tem mais triênio, não tem mais licença especial, não tem uma dificuldade muito grande para obter os adicionais de periculosidade e insalubridade. Então, nós estamos nessa situação e é por isso que
a Associação de Docentes da UENF tem procurado quebrar essa monotonia e mobilizar os professores, porque você deve saber, Roberto, nós temos uma dificuldade que qualquer ganho salarial, por causa das eleições do ano que vem, só poderão ser colocados nos nossos contra-cheques até março. Isso dá um grande senso de urgência para nós, por isso que a gente tem feito, nós tivemos, na verdade, 2 paralisações e para participar de audiências lá na LERJ, e nós também estamos esbarrados na dificuldade que a gente não consegue dialogar com o presidente da LERJ, que é um campista, né? Mas a gente não consegue dialogar com o Rodrigo Bacelar. E isso dificulta muito, né? Porque apesar das tensões entre o governo e a LERJ, o presidente da LERJ é sempre uma pessoa muito central nas negociações. E nós não temos conseguido falar com o Rodrigo Bacelar. Então, por último, vou falar uma coisa que pouco se sabe, é que a UENF tem o maior orçamento do Estado fora da região metropolitana. Nós temos em torno de 400 milhões de orçamento e pouco mais de 50% é gasto com servidores. Então, a gente tem, isso significa uma coisa interessante, a gente está aumentando uma série de tarefas, a gente está sendo financiado para fazer uma série de tarefas que aumenta o número de cursos, aumenta o número da nossa participação, por exemplo, no CEDERJ, com o ensino à distância, os cursos de pós-graduação, mas a gente não tem nem melhoria salarial, nem novos concursos, ou mesmo concursos para vagas velhas. Isso cria uma sobrecarga muito grande para os professores e para os servidores também, né? O professor Pedroso, tem 2 situações que o senhor colocou aí que a gente, assim, eu preciso só aqui pontuar. Quando o senhor fala, por exemplo, que foram cortes de direito de triênios, esses cortes. Para quem já está no quadro de funcionários antes desses cortes, está valendo. Agora, para quem entra agora, perdeu, não vai ter, né? Então, essa é a distinção que a gente faz. E uma outra questão também, que é o regime de recuperação, que é assim, o orçamento, que é que me deu um salavanco, de 400 milhões, o senhor está falando no orçamento da universidade, que ele é maior do que o orçamento de alguns municípios. O orçamento da UENF, 400 milhões, é um orçamento maior do que o orçamento de alguns municípios aí pela região, né? Sim, e é uma coisa interessante. Acho que a gente tem um orçamento maior que alguns municípios somados. Ok? Ou seja, a UENF é uma potência econômica, tem um impacto não apenas em Campos, tá, Roberto? Nós temos impacto em Macaé, nós atuamos em 11 polos CEDERJ, e isso tudo é entrada de dinheiro UENF, porque apesar de parecer que não, a UENF entra com parte do funcionamento do CEDERJ. Apesar da infraestrutura predial ser das prefeituras, quem banca todo o resto somos nós. E aí isso cria uma coisa muito interessante, né? Você tem uma sobrecarga de funções, que vou falar que a gente tem criado mais cursos de graduação, de pós-graduação, mas nós somos menos de 300 professores, Roberto. Quer dizer que todo professor da UENF hoje atua no limite da sobrecarga. Eu, por exemplo, além de professor de sala de aula, de graduação, pós-graduação, sou chefe de laboratório, participo de vários conselhos, tenho uma série de responsabilidades de pesquisa e ensino, e por exemplo, não estou liberado dessa nenhuma das minhas obrigações por estar na diretoria da UENF. Então, mas como a maioria dos professores estão assim, e lembro novamente, com um plano de cargos defasado e com salários corridos mais de 50% da inflação. E eu tenho que te dizer o seguinte, Roberto, você está correto, nós temos hoje, o professorado antigo, melhor ainda, nós temos hoje na UENF pelo menos 3 regimes de previdência, dependendo do tempo de entrada dos professores. Temos um grupo menor, que são pessoas como eu, que saem pelo topo do salário, o que eu estiver ganhando, contribuindo, eu vou receber. Tem outros colegas que saem pela média salarial e tem outros colegas que vão sair pelo limite do INSS, apesar de serem servidores públicos e contribuírem
num limite alto, acima do INSS, que é uma loucura, mas saem com o limite do INSS. E esses últimos não têm uma série de direitos como o triênio. Então, o que acontece é que, com isso, a UENF perde capacidade de atrair novos quadros. A gente fica submetido a contratar apenas aqueles que são formados pela própria UENF e que querem continuar aqui na região. Que, vou te dizer, acaba sendo uma minoria. Então, para fazer concurso para professor, nós estamos tendo dificuldade, porque o salário... Tem universidade estadual em outras partes do país, Roberto, que o salário inicial é R$6.000 mais alto que o salário inicial da UENF. Olha o nível de discrepância que a gente está tendo por estar com a situação, com o nosso plano congelado desde 2006. Porque a gente teve algumas melhorias, a última foi a greve de 2014, que a gente teve um aumento de 20% do salário, mas nesses últimos 11 anos nós tivemos uma parcela de 7% de 3 parcelas que o governador tinha enviado para a LERJ, que ia pagar em 3 prestações, mas ele só pagou uma e esqueceu. Então, a gente tem essa situação que é eu diria, Roberto, que é de extremo estresse para um projeto que tem se comprovado de alto retorno econômico para a região norte e noroeste. A gente tem retorno econômico, tem retorno no processo de formação de recursos humanos, de conhecimento e aplicado aqui para a região. Na parte de agricultura, inclusive, tem várias qualidades de frutas UENF que tem entrado no sistema produtivo aqui. E, por outro lado, a gente tem essa situação periclitante da situação salarial dos professores. Olha, e há que se dizer, Roberto, que os professores da UENF não fazem greve desde 2017, quando ficaram 6 meses sem salários. De lá para cá, a gente tem tentado funcionar sem grandes atribulações. E o que a gente tem ganho é o quê? A inércia de um plano de cargos parado dentro da estrutura do governo, até com a ajuda da ação que eu considero equivocada da reitoria da UENF, e esse plano não anda, ok? Ô, professor, vocês promoveram recentemente uma paralisação de 24 horas, houve uma panfletagem aí nos arredores da universidade, houve um ato, aí a reunião dos diretores da UENF. Eu gostaria que o senhor repetisse aqui que a perda em 10 anos, aqui o senhor falou em perda de a defasagem do seu salário, porque não sou eu, na verdade, que pergunto. Meu professor André Nascimento, ele está fazendo um pós-doc em Nova York, nos acompanha aqui, apesar do fuso horário. A perda em 10 anos foi de? 50%, 50% até janeiro. Até janeiro, professor André. Olha só, eu tenho que dizer, vocês sabem o que a UENF fez? Só para não ficar no achismo, nós contratamos o DIEESE para fazer essa avaliação da nossa situação salarial. A perda que eu estou falando é baseada no estudo técnico do Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos, o DIEESE, ok? Então, como a inflação não para e a gente não tem compensações nenhuma, nem a que o governo tinha dito que faria e ficou devendo 2 prestações, você tem essa condição de perda acima de 50%, eu diria que está perando 60% agora, tá, Roberto? Então, imagine, só que tem um problema. Ao mesmo tempo, o próprio governo do estado nos cobra mais performance, ok? E aí, e performance para professor da UENF significa mais cursos de graduação, pós-graduação, mais projetos de pesquisa, mais projetos de extensão, ok? E aí eu tenho que falar também que nós temos, por causa da dificuldade de concurso até para pessoas que se aposentaram ou morreram, nós temos tido mortes no quadro docente da UENF. Esse ano nós acho que já tivemos 2 mortes. E tem uma série de aposentadorias, porque quem está podendo se aposentar está se aposentando, tá? E tem que dizer que muito nos preocupa, por exemplo, a política do governo do estado de retirar os recursos do Rio Previdência para pagar dívida pública com a União, que foi feito agora o projeto de lei que vai tirar recursos até o ano que vem do Rio Previdência, coisa que já foi feita, por exemplo, no governo Pezão e deixou depois os aposentados a ver navios passando fome. Então, mas no que nos toca, eu, por exemplo, Roberto,
tem uma preocupação muito grande com a situação dos jovens professores. Porque também, para vir para campus, que quando eu cheguei aqui há 28 anos atrás, o nível salarial era muito mais alto e a condição econômica de custo de estar aqui é muito mais baixo. E hoje não, nós vivemos uma cidade que é cara. E o professor da UENF sustenta uma cadeia econômica, por exemplo, com babás, com empregados domésticos, você sabe disso. Então, o nosso salário não entra só no comércio local, entra também nas milhares de famílias que se relacionam com os professores e os servidores não docentes. E por isso que, dada a importância, você sabe por que a UENF teve aqui. Você estava lá na pedra fundamental da UENF, né, Roberto? Porque nós viemos, e há que se dizer, nesses anos todos, a gente deu um retorno bem razoável em termos das condições de formação de recursos humanos e de contribuição ao desenvolvimento econômico regional. Perfeito. Professor Marcos Petrovich, muito obrigado aqui pelas suas informações. A gente vai voltar a esse tema aqui outro dia, porque a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa questão do plano de cargos e da categoria dos professores da UENF, dada a importância que essa universidade tem para o estado do Rio de Janeiro e até para o Brasil, porque é uma universidade muito bem ranqueada, apesar desses tropeços, né? Mas é uma universidade muito bem ranqueada assim, internacionalmente, isso graças aos docentes. Já estive aí como aluno especial em curso de pós-graduação, então eu sei o nível que é aí o ensino na UENF, conheço de perto isso. Mas muito obrigado, viu, professor? Na verdade, Roberto, quem tem que agradecer você sou eu, porque eu conheço a importância do teu programa, a penetração e a audiência. Então, quando a gente ganha um espaço em que a gente pode ter um diálogo franco e liberado, não tem preço, né? E eu, apesar da gente não se falar e eu não ter estado tão a miúde no programa nos últimos tempos, eu acompanho o programa e eu sei que esse espaço é um espaço vital para que causas como a dos professores, dos servidores da UENF, tenham repercussão na população. Porque eu sempre digo lá dentro, Roberto, se a população não souber da nossa importância e do sacrifício que se faz para estar dando o retorno que se espera, porque filhos e filhas dessa região, incontáveis já passaram e estão lá dando ouvir nesse momento, né, Roberto? Mas só que se a gente não conversa e não explica, isso as pessoas não sabem, tem tantas outras preocupações, né? E outra coisa, muitos filhos aqui da terra que passaram pela UF estão na Alemanha, estão fora do país, trabalhando, estudando, assim, a carreira deslanchando. Pouca gente sabe disso, né? Porque passaram pela universidade, pela UENF. Mas, professor, muito obrigado. Tenha aí um bom dia. Obrigado, até a próxima.